Através da criação, Deus se revela através do mundo microscópio, Deus se revela através da mente do homem, da criação do homem, mas a maior revelação de Deus para a humanidade foi Cristo Jesus. Amém. Quem crê nessa verdade? Levanta a mão. Essa foi a maior revelação de Deus para a humanidade, foi Cristo Jesus. Eu não preciso, hoje à noite, e também esse não é o momento, de dar as provas e mais provas da existência de Jesus. Não preciso. Mas, apenas em um minuto, se alguém tem dúvida que Jesus existiu, pega um avião, desce lá em Israel. Lá está o lugar aonde ele nasceu, porque eu estive lá, nadei no Rio Jordão, aonde ele foi batizado. A sua terra está lá, em muitos lugares. Então, nós temos provas físicas, basta pegar um avião e ir lá. Está tudo lá. Em algumas coisas, lógico, com o tempo, mas está lá. Temos provas claras pela geografia. Temos provas fantásticas pela arqueologia. Mas a maior prova que Jesus existiu sou eu. Porque eu não o vi pessoalmente, eu não toquei, mas para mim, ele é uma realidade 24 horas. Ele é uma realidade, ele não é um credo apostólico. Para mim, ele é uma realidade. Para quantas pessoas Jesus é uma realidade diária? Levante a sua mão. Ele é uma realidade para você. Não é alguém que... você segue alguém de alguma seita que colocou alguns ensinos sobre Jesus, sobre a sua vida. Ele é uma realidade para você. Para quantos aqui Jesus é uma realidade? Mas de verdade, irmãos, para quantos ele é uma realidade? Diga amém comigo. Por que eu digo isso para você? Porque uma das maneiras pelo qual Deus se revela é através da palavra. Tem muitas maneiras pelo qual ele se revela ao homem. A França teve um sonho, ontem, hoje, não sei, você falou. Para amanhecer ontem, e nós oramos pelo sonho. Deus pode se revelar através de sonho, através de profetas, através de muitas maneiras. Mas eu creio, de todo o meu coração, que uma das maneiras pelo qual Deus se revela é a palavra. Deus deixou a palavra ao homem, todas as profecias que não se cumpriram, elas vão se cumprir, mas centenas e centenas de profecias ao longo da história se cumpriram, porque Deus falou, e é verdade. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Eu creio nessa verdade, você crê em nome de Jesus? Crê mesmo? Independente do seu sentimento, se você está sentindo ou não a presença dele, independente, essa é uma verdade, Ele está aqui no nosso meio e ele está dentro de nós. É uma verdade, não é um conceito, é uma verdade. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque vai te parecer estranho alguns ensinos hoje à noite, porque o Espírito Santo quer tocar no mais profundo da sua existência como ser humano e como cristão. No domingo passado, comecei a compartilhar com você sobre os espinhos. E alguns espinhos entraram na vida de alguns queridos, até mesmo antes deles nascerem. Quem lembra disso? Levante a sua mão. Falei sobre isso. Pais que esperavam que viesse uma menina, veio um menino, e depois tem toda uma carga por detrás disso. Filhos que nasceram rejeitados de mãe solteira, cuja família não queria e vieram. Enfim, tem alguns espinhos de rejeição que entraram até mesmo antes da pessoa nascer. Foram rejeitadas. Mas hoje, eu queria
compartilhar algumas coisas, continuando esse assunto com você, porém como se fosse novo a partir de agora, sobre esse tema, mas é algo que você que estava semana passada, deve levar em conta o que você ouviu, mas é como se eu fosse começar tudo de novo, só que numa outra página. Arrancando os espinhos da maldade e plantando as sementes da palavra. Arrancando os espinhos da maldade. Quando você nasceu, quando eu nasci, cada um de nós aqui, estou vendo aqui a pastora Márcia, seja você um líder cristão, um pastor, um obreiro, não importa. Quando nós nascemos, nós viemos a esse mundo assim, sem nada escrito. Viemos virgem. Quando nós nascemos, viemos como uma folha em branco, ou como uma terra virgem, uma terra sem nenhuma maldade, aquela criança, sem nenhuma maldade, sem nenhum vício. Você conhece, porventura, na história da humanidade, uma criança que as primeiras palavras que ela fez, mamãe, quero beber cachaça, cerveja. Mamãe, quero cigarro, mamãe, quero isso. Não, você nunca vai ver isso. Só nesses horríveis desenhos animados que já colocam crianças, desenhinhos, crianças com maldades na área sexual, crianças com vícios. Só nesses desenhos malditos como os Flintstones e alguns outros. Não, Flintstone não, aquele, o Simpson, né? Quanta maledicência, quanta coisa horrível. Mas nós vemos virgens, como papel, como terra virgem, mas algumas coisas começaram a ser plantadas na sua vida desde a infância. E eu creio, irmãos, que Deus, seja você cristão, obreiro, como eu, não importa, eu creio que Deus quer arrancar alguns espinhos da maldade que estão aí dentro. Porque os espinhos nos incomodam, especialmente a consciência. Só quando você deita no seu travesseiro, você sabe do que eu estou falando. Só quando você está sozinho no seu travesseiro, você sabe do que eu estou falando. Filho, você precisa ficar livre disso. Nosso travesseiro, ele é a presença viva de Deus. Nosso travesseiro é a presença viva de Deus. Se tem algo que eu vejo Deus é no meu travesseiro. Se tem algo que eu vejo Deus fisicamente, é no meu travesseiro. Se eu estivesse na Índia, porque lá tem 30 milhões de deuses diferentes, eu criaria o Deus travesseiro. Porque lá tudo é Deus. Eu criaria o Deus travesseiro se eu não conhecesse Jesus. Porque para mim, ele é uma expressão, uma analogia viva de Deus. Porque a Bíblia diz, no Salmos capítulo 4, consultai o vosso travesseiro e sossegai. Porque o nosso travesseiro sabe os espinhos que ainda nos perturbam. Mas Deus, por sua graça, vai arrancá-los. E você vai ser a pessoa mais livre dessa cidade, desta nação, em nome de Jesus. Irmãos, não preciso lembrar, mas quando Jesus veio a este mundo, em Lucas capítulo 4, quando ele teve um encontro face a face com o diabo no deserto, o diabo disse em Lucas 4, versículo 5 ao versículo 7, ele diz assim, olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo, todos os reinos, todas as riquezas, todas as almas dos homens, todas as nações, eu vou te dar tudo,
se você prostrado me adorar, porque a mim me foi entregue. Naquele encontro com Jesus e com o mal, ele diz, eu vou te dar tudo. Em outras palavras, não precisa ir para a cruz, basta me adorar, porque a mim me foi entregue. Então, quando Jesus veio a esse mundo, literalmente, tudo estava debaixo do governo do maligno. A economia, as religiões, os seres humanos, todas as nações, tudo estava debaixo do governo do maligno. Jesus, literalmente, ele foi plantado. A graça de Deus nasceu entre os espinhos. Quando foi ventilado que nasceu Jesus de Nazaré, imediatamente Herodes mandou matar centenas e centenas de crianças, porque ele sabia, o ódio do espinho já queria matar Jesus desde pequeno. Então Jesus nasce no meio dos espinhos da maldade, da humanidade, ali nasceu. Jesus foi uma flor entre os espinhos, Jesus foi o sol que nunca se põe, Jesus foi a estrela da manhã que nunca perdeu o seu brilho. Ele nasceu no meio das trevas, porque ao nascer no meio das trevas, na sua vida, as trevas começaram a dissipar e a dissipar e a dissipar. Por fim, quando Jesus morreu na cruz, ele diz, agora eu tenho as chaves e tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, quando Jesus nasce, ele vem sobre tudo. Em 1 João 3, versículo 8, 1 João 3, versículo 8, Jesus nasceu para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo estava impregnado em todo o mundo, em todas as famílias, em toda a sociedade, impregnado na religião oficial da época. Ele estava impregnado, espinhos, ele nasceu. Mas ele nasceu para destruir as obras do diabo, mas ele nasceu também para fazer algo. Mateus 15, versículo 11, nós vamos continuar daqui em diante. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Mas, olha o que diz o versículo, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Irmãos, são palavras de Jesus, por favor. Nesse exato momento, o Espírito Santo está te lembrando de palavras que falaram ao seu respeito e contaminou o seu coração. Espírito Santo, lembra para que haja cura no nome de Jesus. Igreja, fecha teus olhos, abre o seu coração no nome do Senhor. Pai, eu te peço, toda palavra que foi como um espinho maligno, que foi lançada sobre os casais, sobre jovens, sobre solteiros aqui presentes, toda palavra maligna, Senhor, seja quebrado este efeito pelo nome, pelo sangue, pelo poder de Jesus. Quebrado, se esse espinho entrou, seja arrancado em nome de Jesus. Ouça-me, são palavras de Jesus, não são palavras minhas. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, o que destrói o coração do homem, o que envenena o coração do homem. Não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai, o que sai. Isso sim contamina o homem. Então aproximou-se dele os discípulos e disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Fala glória a Deus comigo. Diga, fala assim comigo, Jesus disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que é que o Espírito está falando com você? Que talvez no histórico da sua vida, ou talvez desde o ventre da sua mãe, algumas coisas foram plantadas aí.
Jesus amado, tem situações aqui hoje à noite que vai doer muito. Eu não sabia quem viria a essa reunião, eu orei hoje durante o dia, oramos agora os intercessores antes do culto. Eu não sabia quem viria a essa reunião, então não é nem a mínima indireta para ninguém de vocês. Eu não sabia quem viria a essa reunião, mas o Espírito Santo sabia. E tem algumas coisas que foram plantadas, alguns espinhos que entraram na sua vida. Eu não sei quem que o maligno usou, mas tem alguns espinhos que entraram aí e que Deus, por sua graça, vai tirar hoje à noite. Porque se esses espinhos continuarem, você não vai avançar. Como esposo, como profissional, como obreiro cristão, como empresário, como funcionário, como vizinho, você não vai avançar. Porque espinhos machucam e travam e não deixam a pessoa avançar. Mas eu tenho uma promessa maravilhosa para você. Tudo aquilo que o Pai não plantou, Ele vai arrancar. Ele vai arrancar, mas você precisa de quebrantamento para que Deus arranque. É tão sério essa questão de espinhos que o Pai não plantou, que às vezes o maligno usa situações que você nem imagina para enfiar espinhos dentro de você. Eu vou falar de Ana, a mãe de Samuel, e vou falar de Eli, o sacerdote da época. Ana está sofrendo, ela está sendo desprezada, humilhada, porque ela não engravida. E Ana vai lá no templo orar. Deus, tem misericórdia de mim, eu quero filhos, Deus. Ana está quebrantada, ela ama o Senhor, ela está orando. E a sua liderança espiritual, fala liderança. A sua liderança espiritual, ao invés de sondar a amargura dela, a dor dela, fala: você está embriagada, menina? Olha que espinho da maldade, feita por quem? Por um líder. Ela está desesperada, agoniada, chorando: Deus, eu quero um filho, me ajuda, estou sendo humilhada. E naquele clamor, ela confunde até mesmo o seu líder. E diz: por que você está embriagada? Deixa de ser embriagada. Não, meu Senhor, eu não aceito esse espinho da maldade sobre mim. De onde está vindo, meu Senhor? Não aceito, eu não estou embriagado, estou clamando a meu Deus. E Deus honrou Ana de tal maneira que o próprio Eli tirou o espinho que ele enfiou. Ele disse: então que o Senhor te conceda o que tens pedido. E ela engravidou. Para você entender essa questão do espinho. Porventura, alguns de vocês que talvez tenham algum tipo de vício aqui hoje à noite. E quando eu falo vício, eu não falo apenas vícios como cigarro e bebida, e vícios, não. Eu falo qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício, seja eles que forem. Só vou dar nome a alguns, mas o Espírito Santo, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Diga amém comigo. Só vou dar nome a alguns. Mas, por acaso, se alguém aqui é escravo de prostituição virtual, de internet, você nasceu com esse vício de prostituição? Por acaso, você nasceu com algum tipo de inimizade? Você nasceu com algum tipo de ciúmes, de ira, de discórdias, de glutonaria, de bebedice, de inveja, de porfias? Não. Você não nasceu com nada disso. Você veio virgem, veio puro a esse mundo. Mas houve momentos que foi entrando esses espinhos. Mas eu tenho uma boa nova para você, irmão. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancado, em nome de Jesus. Vai ser arrancado. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, claramente, que o Filho de Deus veio. João capítulo 8, versículo 32. Quero que você abra ali, mas que você coloque as mãos sobre esse versículo. João 8, versículo 32. E 36.
São palavras de Jesus, não são palavras minhas. Se eu apenas lesse o texto, Deus já faria coisas maravilhosas, apenas de ler a palavra, porque ele não tem aliança com pregadores, ele não tem aliança com outras coisas, ele tem aliança com a sua palavra. Se eu só apenas lesse o texto, você já seria abençoado. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu quero te falar algumas verdades que talvez travando a sua vida, travando a igreja, travando o seu casamento, travando o seu presente, com certeza vai travar o seu futuro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De repente, agora eu olhei para o pai do Maurício, como chama mesmo, querido? Josimar. Eu fui orar com ele durante o louvor, e eu senti um pouco da dor do coração dele. Anos e anos com a sua esposa amada, e agora, recentemente, a esposa querida parte para Jesus. Que espinho, né, Josimar? Que dor, a dor da partida. Mas eu orei com ele: Senhor, que a lembrança fique, mas que a dor desapareça, e ele possa te louvar pela esposa maravilhosa que ele teve, que ele continue, mas que esse espinho que dói a partida, como dói a partida de alguém que a gente ama. Eu tive uma experiência única em relação à morte, porque quando minha mãe faleceu, eu estava a 100 quilômetros da minha casa, e sabia que ela não estava bem, mas de madrugada eu recebo uma notícia: tua mãe partiu. Tua mãe partiu. 43 anos. Meu Deus, aquela notícia foi tão forte. De madrugada, 100 quilômetros de longe, tua mãe partiu. E na última semana dela no hospital, eu não pude estar com ela. Que dor aquilo, foi tão forte que durante uns 2, 3 meses eu não conseguia chorar, porque aquilo ficou encravado ali dentro. Mas teve um dia que eu senti a dor da partida. Sai de perto. Aí eu desabei, porque aquele espinho da morte ficou ali cravado. Tem alguns espinhos que nós nunca planejamos para nós, mas eles vêm. Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, como eu venci todas as aflições, vocês vão vencer também. São palavras dele. Então você precisa conhecer a verdade a respeito de si mesmo. Você precisa conhecer a verdade a respeito de si mesmo. Deixe que o Espírito Santo trabalhe com o Zezinho, com a Morgana, com a França, com o Valdir. Pense em si mesmo agora. Não pense em alguém que está precisando dessa palavra. Pense em si mesmo. Em si mesmo. Nós precisamos conhecer a verdade a respeito de nós mesmos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, talvez o Senhor quer mostrar para você alguns espinhos. Deus, me dá graça aqui, Pai. Esposas aqui presentes. E esposos também. Ouça-me. Não há pior espinho do que aquele feito pelo cônjuge, feito pela esposa ou pelo esposo. Não há pior espinho do que aquele espinho causado por quem está do nosso lado. Tenha a humildade hoje à noite, esposo e esposa aqui presente. Se Deus mostrar alguma coisa para trazer cura, porque tem espinhos que entrou, mas ainda dói. Ainda quando lembra o fato, aquilo ainda machuca. Que tal o espinho que a esposa de Jó causou nele?
Que tal esse maldito espinho que a esposa causou nele? Você conhece a história? Jó perde tudo que tem. Perde os filhos, perde tudo, perde os amigos, perde o patrimônio, por fim perde a saúde. Contrai doença da cabeça aos pés. E agora Jó talvez pensou, não me resta nada, perdi os filhos, perdi os bens, perdi os amigos, só me resta minha esposa. Não tem mais ninguém. Só me resta minha esposa. E talvez ele foi chorar no ombro dela. E ela diz, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Em quem ele esperava um consolo, vem um espinho desse jeito. Por isso que Deus nos céus deu testemunho de Jó. Na terra não tem ninguém como ele. Mesmo os espinhos do maligno, os espinhos da perda, o espinho da esposa, ele continua me adorando, porque ele diz, mulher, estás louca? Estás louca? Deus deu, Deus tira, mas eu não vou amaldiçoar o meu Deus, ou seja, eu não recebo esse espinho seu. Não recebo esse espinho seu. Mas esposo e esposa aqui presente, se tem algum espinho causado, compartilhe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem espinhos, diz no livro de 2 Pedro, tem espinhos causados num casal que Deus interrompe, Deus não ouve a oração, enquanto o casal não consertar, enquanto um não arrancar do outro aquele espinho que foi colocado. O versículo 36, ele diz assim, o 32, e conhecereis a verdade, e o 36, se pois o Filho vos libertar, 36, João 8, 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Ou seja, se o filho arrancar o espinho, seja quem for, do jeito que for que entrou, se o filho arrancar o espinho, vocês vão ser livres, livres para voar às alturas que Deus tem, livres para receber os dons que Deus tem, livres para crescer o crescimento que Deus tem, mas o filho precisa libertar, arrancar os espinhos. Para isso, o Filho de Deus veio, irmãos, para arrancar os espinhos que ele não plantou. Falar que os espinhos atingem aqueles que não conhecem Jesus é uma coisa, mas os próximos que eu vou falar aqui atingiu aqueles que conheciam a Deus, não dos que estão lá fora, dos que estão aqui dentro. Quando um campo não tem dono, tudo que jogar ali, planta, nasce. Quando um campo, quando um caderno, quando uma folha branca não tem dono, quando não tem dono, joga lá fora. Alguém pega, escreve o que quer, porque não tem dono. Mas eu vou falar nos próximos minutos, daqueles que têm um dono, o Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, os filhos de Deus, os filhos, vou falar para os filhos, os espinhos do medo. Leia na sua casa, 1 Samuel 17, o capítulo inteiro, se for possível. Mas quando Golias veio, dizendo, eu venho afrontar o Deus de Israel, aquele gigante, a Bíblia diz que Saul e todo Israel tremeram de medo. Vejam bem, queridos, Saul era o ungido de Deus, Israel era o povo de Deus, mas quando aquele espinho de medo veio, eu vim aqui para afrontar o Deus de Israel.
Quando eles viram o tamanho daquele gigante, a Bíblia diz que Saul e todo Israel ficaram tremendo de medo. Numa versão um pouco popular do hebraico, fala que quase fizeram cocô na calça de medo. O povo de Deus tremeram de medo do maligno. Aí Deus quer arrancar esse espinho de medo. O que ele faz? Ele levanta alguém que ninguém dá nada para ele, o Davizinho, que ninguém dá nada para ele, mas ele sabe como arrancar o espírito de medo. E no nome de Jesus de Nazaré, que ainda não tinha derramado sangue na época de Davi, não tinha enviado o poder do nome de Jesus, não tinha enviado o Espírito Santo, não tinha derramado o sangue, em nome de Jesus de Nazaré, todo medo vai sair da sua vida, em nome de Jesus, porque Davi não tinha o que nós temos hoje. Em Jesus, todo o espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus foi derrotado. Diga amém comigo, irmãos. Amém. Mas Davi não tinha a cobertura do sangue, não tinha o Espírito Santo. Davi não tinha o que nós temos hoje. Mas Davi diz: você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu sei como esse espírito de medo vai deixar o povo de Israel. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o espinho do medo entrou em Saul e entrou em todo Israel, mas não entrou no coração de alguém que conhecia o poder do nome. Que conhecia o poder do nome. Irmãos, eu não estou falando que esse nome é um nome mágico, mas ninguém pode contra o nome de Jesus que habita na sua vida. Ninguém pode, nem mesmo o seu sentimento, nem a sua carne. Ninguém pode. Ninguém pode, irmãos. Você precisa redescobrir o poder do nome. Eu me lembro quando eu fui liberto do pecado da masturbação. Me lembro, porque eu não sabia que pelo nome de Jesus o velho homem tinha sido destruído na cruz do Calvário. E eu era um novo convertido ainda. Eu não sei como que alguns que têm 100 anos de conversão são escravos ainda de alguns tipos de pecado. Não sei como. Não sei como. Peça ajuda, ore, clame. Mas eu me lembro claramente esse espinho que um dia entrou, eu li na Bíblia, o velho homem foi crucificado, e aquele dia me veio aquele desejo daquele tipo de pecado sexual. Eu disse assim: ouça-me, você, homem do pecado, foi destruído lá na cruz do Calvário. Você não me domina mais, irmãos, pela graça de Deus. Fui liberto para todo sempre, porque eu coloquei o homem do pecado aonde ele deveria estar, na cruz. E quando eu apontei o homem do pecado para a cruz, ele simplesmente desmoronou. Porque na cruz, no nome de Jesus, todo tipo de pecado teve o seu fim. Você me ouviu? Você me ouviu? Você não tem que ficar lutando com o pecado. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir isso para que eu domine esse pecado. Você nunca vai conseguir dominar esse pecado. Esse pecado teve um domínio. Esse domínio é cruz de Cristo, é o nome de Jesus. Esse é o domínio, irmão. Tome posse que você está liberto. E não ore por libertação, por favor. E não ore por libertação. Não ore por libertação. Não ore por libertação. Quem libertou foi a cruz. Quem libertou foi a cruz. Por favor, pastor, ore. Eu quero ser liberto desse espírito de pornografia, desse vício e tal. Ore, por favor, eu não consigo ser. Você vai morrer com esse vício, com esse pecado. Porque a sua oração, a minha oração não vai libertar. Quem destruiu o poder do pecado foi Jesus, lá na cruz do Calvário. E quando eu pego o homem do pecado que me atormenta, eu falo: tô a cruz para você. E imediatamente o poder do pecado cai por terra e você é livre. Essa é a verdade a respeito dos pecados. Tenham eles o nome que tiverem. Não lute com o pecado, alguém lutou por ele e venceu por você. Senão vai ser eternamente um derrotado.
Quem está aqui, diga amém comigo. Amém. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O espinho do medo tem atormentado muitos irmãos, muitas pessoas. Mas em nome do Senhor Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Coloque a palavra de vitória sobre esse espírito de medo. O Deus de Saul é o teu Deus, mas o Deus de Davi está dentro do meu coração. A diferença é que um descobriu o poder do nome para lidar com medo. Dia após dia nós estamos sendo atacados contra o espírito de medo. A insegurança toma conta. No dia a dia, medo de ficar doente, medo de contrair uma doença maligna, medo de ser assaltado, medo de um filho ficar doente, medo. Quer que confesse o medo para vocês que me atingiu há 40 minutos atrás? Às 6h10, eu olhei aqui nesses bancos, tínhamos 20 pessoas, me deu um gelo, me deu um medo. Eu falei, Senhor, será que o povo não vai comparecer hoje? Me deu um gelo, medo. Aí eu comecei a orar e orar e orar e orar. E aquela paz maravilhosa. Aqueles que devem vir, virão. Descansa o teu coração. E aquele medo foi embora e vocês vieram. Glória a Deus! Mas o espírito de medo está tomando conta. De tal maneira que algumas pessoas não saem mais de casa. Mas tem um espinho que está atacando essa geração, gente. É o espinho da sensualidade. Irmãos queridos, eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Não estou falando de alguém como o bispo Zazinho. Estou falando de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Estou falando do homem que dava mais prazer no coração de Deus. Estou falando de Davi. Mas o espinho da sensualidade cirandou Davi. Deus tenha misericórdia dessa geração, que a sexualidade está no ar. O espírito de sensualidade está em todos os lugares. E o espinho encravou feio em Davi. Ele deveria estar batalhando, orando, clamando, estando na guerra. Ele ficou em casa. Para quê? Passou a mulher lá no alpendre dela, lá na varanda dela. Não deu outra, ele olhou. Estou me lembrando agora de um discípulo que não mora em São Paulo. Ele me ligou e falou, meu pastor, me ajuda, porque eu moro num prédio e de repente uma mulher ficou nua num apartamento de frente. E foi para... Aquilo era uma seta para mim, e a partir daquele momento não sai mais aquela mulher nua da minha frente. Eu falei, me ajuda, aquilo entrou. Eu amo a minha esposa, mas aquilo está aqui dentro, aquela imagem está aqui dentro. Falei, em nome de Jesus, vai sair esse espinho. E saiu mesmo, porque ele teve a humildade. Me atingiu, mas agora eu quero pedir que o Senhor me ajude. E ele foi livre para a glória de Deus. Mas não foi isso que aconteceu com Davi, gente. Por favor, ore. O espírito de sensualidade, ele tem uma maneira de atingir. Ou é internet, ou é uma música, ou é uma foto, ou é alguém que passa na rua. No caso de Davi, o espinho entrou feio. Feio mesmo. Adultério, homicídio, vergonha. Mas o mesmo espírito, Gênesis capítulo 32, veio também sobre José. Gênesis 39, de 7 a 12. A mulher ficou nua, a esposa de Potifar, nua. Lá veio o espinho
da sensualidade, da prostituição, do adultério, porque ela era casada. José olhou para ela e ela diz: vem cá, deita comigo, você é bonitão. Mexeu com o ego dele. Ó, que musculoso que você é. Você não é não, é? José falou: perna para que eu te quero, saiu correndo. Gente amada, com pecado não resiste, com pecado corre. A maneira de resistir ao pecado é correr dele, não é brincar com ele, não. Não, mas... olha o que deu Sansão quando foi brincar com o espinho do pecado. Não brinque com o espírito de roubo. Se roubas R$1, és capaz de roubar 100 mil reais. Não brinque. Espírito de sensualidade está tomando conta. Mulher, homem aqui presente, só deve ter direito no seu corpo depois do casamento. Teu corpo pertence ao Senhor. Porque usas a sua mão para manusear de uma forma errada o seu sexo. Isso é pecado. O espinho da sensualidade. E o espinho, então, da mentira. Gente, nós estamos numa sociedade onde a mentira está... Vocês estão vendo aqui o que está acontecendo com a nossa nação do Brasil, na área política. Vai começar agora mesmo. Já começou, né, o horário eleitoral. Vai começar. Deus tenha misericórdia. Eles sabem que estão mentindo. O espírito da mentira, por favor, e conhecereis a verdade. Verdade significa toda a verdade. Não é só a verdade bíblica, não. Toda a verdade procede de Deus. Diga amém comigo, né? A verdade que liberta. Ananias e Safira, para que fazer isso? Eles viram Barnabé vendendo a propriedade e trazendo para Deus. Ninguém forçou Barnabé a vender uma propriedade e investir ali no reino de Deus. Ninguém forçou, foi uma coisa tão pessoal. Mas aquilo trouxe um testemunho perante aquela congregação maravilhoso. Trouxe um testemunho lindo. Mas alguém disse: eu também posso fazer isso. E vai lá e vende uma propriedade, fala: apóstolo, Pedro, também vendi a propriedade. Eu vim trazer o valor que eu vendi a propriedade. Para que mentir? Pedro disse: porventura, não poderia ter ficado com a sua propriedade? Você pensa que está mentindo para mim? Irmãos, ouça-me. Quando você for falar uma mentirinha para a sua esposa, para o seu irmão em Cristo, saiba que naquela hora tem alguém do seu lado, dizendo: mente. Saiba disso. Que naquela hora que você for falar uma mentirinha para o seu pastor, para o seu irmão, para o seu colega de trabalho, para o seu filho, a mentirinha, tem alguém ali, isso mesmo, viu? Eu sou o pai da mentira. Vai lá, mente, mente. Por favor, não existe coisa mais gloriosa nesse mundo que a sinceridade. Não existe coisa mais linda nesse mundo que a sinceridade. A mentira trava as pessoas de tal maneira que elas sabem que elas não estão bem. Se tem algum tipo de mentira que um dia você falou com alguém, e se isso ainda te incomoda, o Senhor te perdoou, diga amém. Amém. Mas se isso ainda te incomoda, por favor, vai na fonte. Vai na fonte, porque o presente pode estar preso num passado de 40 anos atrás, de 15 anos atrás. Porque, gente, quando entra um espinho, ele não sai com o passar do tempo. O Senhor já perdoou, mas se aquilo te incomoda ainda, por favor, vai lá. É vitória, diga, é vitória, fala. Se confessar os vossos pecados, diz a Bíblia, vocês alcançarão vitória. Vitória.
Então o espinho da mentira não deixa ele entrar em você. Não deixa. Fica magoado, deixa todo mundo ficar magoado com você. Mas não deixa Deus ficar magoado com você. Porque senão você abre a sua sepultura e você se enterra vivo. O espinho da mentira é horrível. O que dirá então o espinho da mornidão? Efésios 2, versículo 14. O que eu quero dizer com isso agora? Nos próximos 7 minutos eu termino. O que eu quero dizer com isso agora? Tem um espinho que entra sem ser notado. É o espinho da mornidão. Gente amada, eu vou falar com vocês, porque eu fui pastor em algumas igrejas antes de chegar aqui em São Paulo. O Isaac viajou comigo agora no período do carnaval, viu alguns trabalhos, eu comecei desde o nada. Mas tem uma coisa que rouba o fervor do espírito, é a agitação. O diabo, ele coloca tantas coisas para você não ter tempo para Deus, para o jejum, para a oração, para o clamor, para a igreja, para os projetos de Deus. Quando você percebe, o teu coração, ele não esfria de uma vez, porque não é um pecado que vem, opa, caí em adultério, opa, fiz isso. Não, não, não. O espinho da mornidão, ele tem uma maneira tão forte de atingir as pessoas. E uma das maneiras que o espinho da mornidão age é no bem-estar. Tudo está bem. Minha saúde está bem. Minhas finanças estão bem. Estou bem com a minha esposa. Tudo está bem na minha vida. Só que esse tudo está bem, você não aproveita esse momento que tudo está bem, essa bênção enorme de estar bem, para vir e agradecer a Deus, e louvar, e orar todos os dias, e jejuar, e ler a palavra. Você então está avivado, porque Deus está te abençoando. Você ora, não porque tem alguma coisa para resolver, não, você ora porque você está muito grato a Deus. Obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado que eu estou com saúde na minha família, obrigado, você está com tanto fervor a Deus, porque as coisas estão bem. Não é assim que acontece, Michael, não é assim que acontece, gente, porque tudo está bem, nós começamos a nos relaxar. De repente Deus permite uma situação com um parente, com um filho, conosco mesmo. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Pastor, me ajuda a orar. Pastor, me ajuda a orar. A coisa está feia. Ora comigo, vamos jejuar. Mas que engraçado, como você não fala que você não me fala para jejuar e para orar? O espinho da mornidão, ele vai vindo de tal maneira que a pessoa vai perdendo a sensibilidade do espírito. Aí entra o espírito da tradição. Aí entra o espinho da tradição. Aí você faz as coisas. Quando o espinho da mornidão entra, você entra no espírito da tradição. Aí você vem à igreja, porque eu quero que o bispo Brasil me veja lá, porque se ele não vê, você vem à igreja por uma obrigação, não é pelo fervor, porque o espírito de mornidão gerou o espinho de tradição. Não é, você não está fazendo as coisas com vida, avivado, cheio de alegria. Ai, meu Deus, tem que ir para a igreja agora à tarde. Preciso ir, porque senão Deus pesa a mão. Eu preciso dar o meu dízimo, porque senão o devorador vem e acaba com a minha vida financeira. O espinho da mornidão, ele traz o espinho da tradição. E aí, meu irmão, já morreu espiritualmente, sem saber que está morto espiritual. Como saber se eu estou livre do espinho da mornidão e da tradição? Simplesmente, no domingo à noite, antes de começar o culto. Simplesmente eu sei quando uma pessoa está livre do espinho da mornidão e da tradição, porque ela não vê a hora. Não vê a hora de começar o culto e congregar com seus irmãos. Não vê a hora de vir louvar e adorar e contribuir, ouvir a palavra. E não vê a hora durante o dia.
Não só o dia de culto, não vê a hora de acordar e passar um tempo orando e declarando a palavra de Deus. Deus, usa-me nesse dia. Você não está morno, porque cada dia você coloca fogo no altar, cada dia você ora, cada dia você jejua, se for o caso, você lê a palavra. A pessoa que está livre do espírito da mornidão e da tradição, você sente no dia a dia a vida de Deus nela. Ela ora, ela lê a palavra, não vê a hora de ter o grupo familiar, de ter o culto, não vê a hora de estar junto com seus irmãos. Esse espinho da mornidão é terrível, porque ele vai gerar o espírito da tradição. E então, irmãos, o que falar então do espinho do orgulho? Parece-me que foi um vírus maldito que Satanás impregnou na natureza humana, na humanidade. Ouça-me, você vai ter que lutar, eu vou ter que lutar, enquanto nós estivermos aqui nessa vida com esse espinho do orgulho. Enquanto você estiver aqui nessa vida, eu e você vamos ter que lutar com esse espinho do orgulho. Ah, pode ter certeza. Como é horrível esse espinho do orgulho. Satanás sabe que esse espinho que entrou no coração dele e a maneira como ele quer atingir Deus é colocando orgulho no seu coração. Quando ele disse, eu construirei o meu trono acima, eu serei mais do que o Altíssimo. Sempre vai ter um vírus aí dentro de mim e de você, se não for pela cruz, esse orgulho vai dominar. Você precisa colocar o espinho do orgulho no fogo do Espírito, em nome de Jesus, ele vai queimar. Gente do céu, o espinho do orgulho é terrível. Você é capaz, eu sou capaz de chegar a alguém e falar, Cláudia, você está errada. Bispo, você está errado. Você é capaz de ouvir as pessoas que estão acima no seu nível ou embaixo de você? As pessoas que que elas sabem que elas são dependentes da graça de Deus, elas sabem que Deus pode usar quem quiser para arrancar tudo que não é de Deus de mim. Quem quer ter esse coração? Levante a sua mão. Deus pode usar quem Ele quiser para arrancar qualquer coisa, mas irmão, por favor, leve o seu orgulho para a cruz, porque o orgulho vai travar todas as bênçãos de Deus para você. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O espinho do orgulho é terrível, gente, é terrível. Quem quer ser livre disso, levante a sua mão em nome de Jesus. Quero terminar com isso, dizendo, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, mas eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado com o espinho de Jezabel. O que significa isso, Bispo Zazinho? O que significa isso? Preste muita atenção, leia na sua casa, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. O que significa o espinho de Jezabel? O que significa isso? Simplesmente o desejo de estar num lugar que Deus não quer que você esteja. Diga amém comigo, gente. O desejo de estar no lugar onde Deus não quer que você esteja. O desejo de roubar a autoridade ou de ter uma autoridade que Deus não te deu. Sabe como se quebra o espírito de Jezabel? Submissão. A esposa submissa ao esposo. E daí por diante, o esposo submisso a Deus, os filhos submissos aos pais, as ovelhas submissas aos pastores, os pastores também devem ser pastores, eu tenho meu pastor, submisso a alguém. Mas o espírito de Jezabel é aquela pessoa que ela quer fazer as coisas do jeito dela, se não faz do jeito dela, morte.
eu corto do meu relacionamento. Deus nos livre do espinho de Jezabel. Deus nos livre desse espírito de abuso de autoridade, foi o caso de Elias. Deus nos livre do espinho da solidão. Olha que coisa horrível. Elias estava ali, ele entrou na caverna e falou assim: eu estou sozinho, eu quero morrer, Deus. Elias, o grande profeta: eu estou sozinho, eu quero morrer, tira a minha vida. Gente, o espinho da solidão é terrível. Aí Deus foi lá na caverna: Elias, filho, está aqui, o pão e a água, levanta, porque a jornada é grande, você não está só. Cuidado com o espinho da solidão. Somos pessoas que estamos cercados de gente, mas estamos sozinhos. Eu espero que ninguém aqui esteja assim. Cercado de gente, mas sozinho, não tem ninguém para chorar. Cuidado, nesse tempo presente, o espinho dos enganos espirituais. Saul foi enganado, gente, ele era o ungido de Deus. Aí o espírito maligno incorporou naquela mulher, e Saul, que perseguia aquilo que estava errado, a mediunidade foi lá. Saul, vendo que era Samuel, aquela sessão de engano ali, Saul caiu direitinho no espírito de engano, no engano espiritual. Tem pessoas que estão caindo nos enganos espirituais. Deus te livre, Deus me livre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas eu quero dizer uma coisa para você: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Juntamente com os pastores aqui, eu quero orar para que o Senhor traga sobre a tua vida uma libertação maravilhosa. Não importa como foi que ele entrou, ele vai sair em nome de Jesus. Aleluia. Estou lembrando aqui, o meu querido pastor Ignaldo vai estar ministrando para nós domingo, antes do culto, para um grupo de casais. Então ele vai estar ministrando a nós aqui nesse domingo. Fecha teus olhos comigo em nome do Senhor. Ó Espírito Santo de amor, de amor. Vamos tirar essas 3 fileiras de cadeiras aqui da frente, em nome de Jesus. Espírito Santo. Deus, o Senhor te ama muito, irmão. O Senhor te ama muito, em nome de Jesus. O Senhor te ama muito. Fecha teus olhos agora, em nome do Senhor. Ó Espírito de amor, Espírito Santo. Aleluia. Tem espinhos tão antigos aqui hoje à noite, gente, mas a graça de Deus é maior. Peço que os intercessores continuem orando em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Tem espinho tão antigo aqui, mas hoje é o dia da tua libertação. Oh, o Senhor te ama muito, em nome do Senhor. Tem espinhos que eu não falei, mas que Deus falou com você. Que bom, que bom, que bom, que bom. Aleluia. Oh, Senhor, o Senhor dá graça aos humildes, Pai. Espírito Santo de Deus. Se Deus falou com você, vem aqui na frente. Você vai ser livre desse espinho. Não tenha vergonha, não tenha medo. Melhor é dizer: Senhor, eu quero ser livre, do que manter uma aparência, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, oh, que terrível, Pai. Mas o Senhor dá graça e força. Aleluia. Vamos estar orando, intercessores, porque o Senhor é um Deus que ama, é um Deus libertador, é um Deus restaurador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem espinhos tão antigos aqui hoje à noite. Você sabe, os espinhos causados pelo pai, causado por parentes. Você sabe, espinho causado por líderes. Mas a graça do Senhor é maior. É maior, em nome de Jesus, é maior. A graça do Senhor é maior, é maior, é maior.
Se você percebe que tem alguma coisa na sua vida e você quer ficar livre disso, por favor, em nome de Jesus, eu te falei dos espinhos que atingiram o povo de Deus. Então o Senhor quer te livrar hoje à noite, pelo poder do nome, pelo poder da graça do Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha de uma maneira tão especial em cada coração aqui presente, Senhor. Aleluia, aleluia. Tem espinhos que foram causados por pessoas tão próximas, mas Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Vai te dar graça. O Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te dar graça porque Ele te ama. Chegue bem próximos aqui, queridos, em nome do Senhor. Nossos pastores e obreiros vão se aproximar de você. E o Senhor vai arrancar. Não importa que vai doer, mas o Senhor vai arrancar porque Ele te dá graça e força. Em nome do Senhor Jesus. Vamos começar a orar por eles, amados. Vamos começar a orar por eles. Hoje é o dia, da graça de Deus para a alcançando a vida deles. Enquanto nós estamos orando, você que está talvez precisando de oração, irmão, venha em nome de Jesus. Tem um espinho que entrou e não está saindo, venha. É preciso a ajuda do corpo de Cristo. É preciso a ajuda do reino de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Espírito Santo, não deixa ninguém sair desse lugar, Pai, com qualquer tipo de espinho que seja cravado no seu corpo, na sua alma, nas suas finanças, no seu coração, nos seus relacionamentos. Liberta, meu Deus, liberta agora. Eu peço que a graça de Deus venha. Eu peço que a graça de Deus venha. Eu peço que a graça de Deus venha. Que a graça de Deus venha. Eu peço que a graça de Deus venha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espinho de mornidão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E, obreiros, podem vir aqui na frente ajudar a orar. Marisa, Joelson, vem, filha, em nome de Jesus. Podem vir aqui orar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua graça, em nome de Jesus, Pai. Irmãos, eu sinto que aí no banco tem pessoas ainda que precisam vir para frente. Eu sinto isso. Deixa Deus te libertar, em nome de Jesus. Joga tudo que tem que ser jogado para fora. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre por Jesus, seja livre. Seja livre, seja livre. Livre. Jesus amado, toca os teus filhos aqui, Senhor. Toca os teus filhos amados. Toca os teus filhos amados. Teus filhos amados. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Venha, irmão, venha aqui para frente. Venha, recebe a oração. O Senhor está te trazendo vida, trazendo cura, plantando verdades que libertam. Livre para adorar, livre para crescer, livre para glorificar. Santo és o teu nome, santo és o teu nome. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus será neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar,
misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia. Santo é teu nome. Aqueles que podem, levante as suas mãos comigo em nome de Jesus, bem alto, levante as suas mãos. Os que podem, os que querem ser livres, libertos, vencedores, levante as suas mãos. Mesmo com as mãos pesadas, levanta, o Senhor vai te dar vitória. Diga comigo: eu creio, Senhor, na tua palavra. Foi o Senhor quem disse, e eu creio que tudo aquilo que foi plantado na minha vida, que não foi o Senhor, todo espinho, desde criança até hoje, todo espinho da maldade, em nome de Jesus, todas as palavras, situações, obras malignas, qualquer coisa que um dia foi enfiado na minha vida, em nome de Jesus, tira agora, Senhor, tira agora, Senhor. Eu conheço o Filho de Deus, então eu sou livre, eu sou liberto, não aceito mais. Eu quero voar às alturas que o Senhor tem para minha vida, em nome de Jesus. Espinhos da maldade, em nome de Jesus, vocês não têm lugar na minha vida. Eu estou livre pela graça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Deus te abençoe. Uma semana muito abençoada. Dá um abração no seu irmão. Você está livre em nome do Senhor Jesus. Domingo o pastor Hélio vai estar conosco. Ele é uma grande bênção. É a minha cobertura de oração. Venha, por favor.